18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito boa noite para você, sintonizado aqui em 100,7 e dando sequência na programação da Mix, agora com o programa 18 horas comigo, Karime Leão e Kennedson Paz. Boa noite, Kennedson. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que acompanham aqui a nossa programação na 100.7 FM Rádio Mix Manaus, começando agora o programa 18 horas. E, gente, manda aquela mensagem de texto pro nosso WhatsApp, que é o 994-887592. Manda uma foto, um vídeo, interagem com a gente. A sua sugestão, né, Kennedson? A gente quer saber também a sua sugestão de assunto pra gente abordar aqui no 18 horas. E vale também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E segue a gente nas redes sociais. Isso, eu quero agradecer, gente. Vocês conseguiram a gente fazer, a gente atingir a nossa meta 100 mil seguidores no @18 horas news. Muito obrigado por todos que têm contribuído, comentado tudo que rola por aqui. A galera tem compartilhado muito conteúdo, Karime, e com certeza a gente só tende a crescer ainda mais com a sua companhia, gente. Muito obrigado. Se você não segue, segue a gente no @18 horas news. Trânsito. Vamos conversar com o repórter André Meirelles, que está nas ruas da cidade de Manaus com o carro do 18 horas, acompanhando o movimento do trânsito. André, boa noite, André. Então, sexta-feira de muita chuva e, é claro, muito trânsito complicado, eu tenho certeza. Conta pra gente, teve muita ocorrência? Boa noite, André. Muito boa noite para você, Karime, Kennedson, todos que nos acompanham aqui na 100.7. Olha só, tá chuviscando em alguns pontos aqui da capital amazonense. A gente tem trânsito carregado pela Avenida Constantino Neri, sempre aquele sentido, né? Volta para casa, centro-bairro. E aí esse trânsito fica mais intenso nas proximidades da Rua da Maromba. Outra via importante é a Djalma Batista, também no sentido centro-bairro. O fluxo é mais intenso, principalmente no trecho entre aquele cruzamento ali da Rua Pará até as Sé, até as proximidades do Shopping Plaza. Então hoje não tem como fugir aí desse trânsito carregado aqui pela capital amazonense. Karime, Kennedson. Ok, muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Mix. E vamos aos destaques de hoje do 18 horas. 5 chapas vão concorrer ao governo provisório do Amazonas no próximo dia 4 de maio. Delegado da Polícia Civil do Amazonas é preso suspeito de extorsão e roubo. O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas participa do simulado nacional das urnas eletrônicas. Censo 2025, população do Amazonas soma 4.156.000 habitantes. 18 horas. Esses e outros assuntos, os destaques mais importantes do dia, a partir de agora para você que sintoniza 100,7. No programa 18 horas de hoje, sexta-feira, dia 17 de abril de 2026. Você está ouvindo 18 horas. E a gente começa o 18 horas falando sobre eleição para o governo provisório do estado do Amazonas. O total de 5 chapas foram registradas. Lembra, né, Kennedson? Ontem a gente entregou 18 horas com apenas 3, né? Pois é, surgiram outras oportunidades. Olha aí, as pessoas correram e conseguiram se cadastrar ali. No último momento, viu? No finalzinho, no acréscimo do segundo tempo. Exatamente. Bom, o prazo terminou, gente, às 8 da noite de ontem, quinta-feira, com os pedidos sendo formalizados na Assembleia Legislativa. A eleição vai acontecer agora no dia 4 de maio pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em uma votação aberta e também nominal. E aí, para vencer no primeiro turno, é necessário obter a maioria absoluta dos votos. Caso contrário, haverá segundo turno entre os dois mais votados. E lembrando que essa eleição é para escolher quem vai ficar à frente do governo do Estado do Amazonas até janeiro do ano que vem. A gente conversa agora com a repórter Nathalie Moraes, ela que acompanhou esses minutos finais aí para conseguir concorrer ao governo do estado do Amazonas para essa eleição provisória, para esse governo provisório. Boa noite, Nathalie. Então, quem são os novos candidatos? Conta pra gente as 5 chapas. Boa noite. Muito boa noite, Karime, Kennedson e a todos os ouvintes que estão sintonizados aqui no 18 horas nessa sexta-feira chuvosa na capital
capital amazonense. Karime, Kennedson, vocês acreditam que teve chapa sendo registrada às 19h30, faltando assim poucos minutos realmente assim pro relógio marcar o tempo final? Isso porque a gente falou no início da semana que teve o edital publicado, o edital dessas eleições, desse mandato tampão, essa eleição que deve acontecer no próximo dia 4 de maio. E aí até agora nós tivemos, né, no total 5 chapas registradas. Algumas chapas a gente já falou aqui no programa, entre elas a do governador interino, que está aí concorrendo à reeleição. Eu tô falando aí o Roberto, concorrendo nessa eleição, e muita gente, na verdade, diz até que ele seria o favorito, por já ser o presidente da Alian e está ali dentro. Essa chapa aí é Roberto Cidade e Serafim Correia como vice. Quem também registrou a candidatura nessa quinta-feira são nomes novos, entre eles o Cícero Alencar e o Roque Lane, do partido, né, Democracia Cristã. A gente falou dessa filiação no programa 18 horas dessa quinta-feira. Agora tiveram alguns nomes novos, como o do Sérgio Augusto Bezerra e da Aldricleia Viana Nova, eles que são do Partido Novo. Essa, inclusive, Karime, Kennedson, é uma chapa composta por um professor do IFAM e uma doutora em educação. Inclusive, né, muita gente diz aí que o partido não teria autorizado, né, essa candidatura, e eles não são os únicos candidatos que participaram aí para concorrer desse mandato tampão que não teriam sido autorizados pelo partido. Um deles é o William Bittar dos Santos, do PSDB, e o João Ricardo, do PL. A gente falou aqui no programa, inclusive, que eles apresentam aí a resistência por parte do presidente do partido. Eu tô falando aí no caso do senador Plínio Valério, né, que negou qualquer apoio, inclusive, a essa candidatura de William, e ele disse, inclusive, que o candidato não teria autorização do partido para estar cometendo essa filiação. O Kennedson até falou aqui, mas no edital não tem essa... Ele poderia concorrer como um cidadão comum, né? Foi isso que Plínio Valério falou, e dizendo que não estava representando o partido dele. Mas um cidadão comum que não é filiado a um partido aí já não poderia pode concorrer, né? Mas aí cabe ao presidente do PSDB, no caso ao senador Plínio Valério, fazer um pedido de impugnação. Mas a gente separou, inclusive, uma fala, a gente pode dizer assim, né, do William Bittar, ele explicando um pouco mais o porquê dessa candidatura, Kennedson, Karime e ouvintes, né? Ele disse o porquê que ele resolveu, como empresário, se candidatar para concorrer a esse mandato tampão. Vamos conferir. Um dos motivos de entrar hoje, né, nessa disputa indireta junto com o Dr. João Ricardo foi justamente por conta da indignação por tudo que acontece no nosso estado hoje. Escândalos de corrupção, falta de gestão dos problemas básicos, educação, saúde, segurança pública, falta de infraestrutura. Então a gente consegue ver, né, vislumbrar que dá para fazer mais no nosso estado dentro do que existe de recursos. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, né? A gente ouviu aí um trechinho da fala do William Bittar, ele, né, que se apresentou aí para concorrer a esse mandato tampão pelo PSDB do Amazonas. Outros, né, tiveram outros candidatos. A gente fala agora do Daniel Fabiano Soares e da Daiane de Jesus. Essa foi a candidatura, assim, que realmente foi feita no apagar das luzes, porque, como eu disse anteriormente, né, faltavam menos de 30 minutos para o encerramento, né, para que essas candidaturas fossem homologadas, e essa chapa foi lá e se apresentou como candidatos, mas inclusive essa também é uma chapa que estaria sendo contestada pelo presidente do partido. Eles se apresentaram como candidatos do PT, o Partido dos Trabalhadores, mas o deputado Sinésio Campos, né, ele disse que não teria soltado aí essa deliberação partidária, né, impedindo até mesmo o reconhecimento de candidatura desses filiados para disputarem esse mandato tampão. Mas como o Kennedson mesmo falou,
ontem, né, Kennedson, o partido não tem que deixar ou não deixar. A única imposição é que essas pessoas, esses candidatos, sejam filiados a algum partido no prazo de 2 anos, pelo menos, não é isso? Exatamente, é porque a questão é o seguinte, cada um deles, eles estão filiados num partido. Isso. E a gente sabe que essa decisão, ela depende da própria presidência, né? Porque a presidência tem ali as suas articulações políticas. Nesse conjunto, a gente já tem as informações que, inclusive, Roberto Cidade já teria articulado politicamente com pelo menos 20 deputados estaduais, ou seja, é um número muito expressivo, a gente está falando da maioria dos deputados. E assim, quem é do partido... São 24, tá? Para que os nossos ouvintes possam entender. São 24 deputados. Claro. E aí o que acontece? Qualquer pessoa do partido poderia se candidatar. Ela não depende exclusivamente da decisão do presidente, porque isso daí não está na lei. Está na lei é que você pode se candidatar desde que esteja afiliado a um partido. Lógico, isso daí é uma questão mais de hierarquia dentro do partido. Só que na lei não está falando que não é obrigatório. Não é um impedimento. E não é garantia, tá? Você foi lá, né? Fez a sua inscrição, não quer dizer que você já está concorrendo ao mandato tampão. Sim, a lista oficial das chapas, ela deve ser publicada no Diário Oficial Legislativo. Aí depois dessa divulgação, vai ser aberto aí um prazo de 2 dias para a apresentação dos pedidos aí de possíveis impugnação desses candidatos que se inscreveram para participar. E aí essas impugnações podem ser apresentadas pelos partidos políticos, dizendo, não, olha, essa pessoa não nos representa. E aí cabe ao Ministério Público, né, avaliar se isso daí tem fundamento ou não. Aí, encerrada essa etapa, são muitos, né, é um momento novo isso tudo que a gente está vivendo. E aí, encerrada essa etapa, a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa do Amazonas deve emitir um parecer técnico sobre a regularidade das chapas que estão aptas realmente a concorrer aí essa candidatura. E cabe à mesa diretora da Assembleia Legislativa decidir se vai ter deferimento, indeferimento de algum registro. Então, assim, são muitos processos, são muitos recursos que precisam ser analisados, avaliados, até que esse pleito realmente aconteça. O edital também prevê ainda, Karime, eu sei que a Karime já está... Não, vamos... Prevê ainda. Assim, a gente tem que explicar muito bem explicado para os nossos ouvintes como é que vai funcionar. Afinal de contas, como você mesmo falou, é única, é a primeira vez da história que esse tipo de eleição acontece, então a gente tem que dar com muita calma, transparência, essas etapas, que não é tão fácil, como assim, como você acabou de falar, não foi só ir lá registrar, não quer dizer que essas pessoas que conseguiram registrar sua candidatura vá realmente concorrer a essa eleição. Eu quero só relembrar então, aqui o processo da lei que foi aprovada agora, para que a gente fique mais ciente do que quais são os processos. Diga lá. Atender as condições de elegibilidade previstas na Constituição Federal, isso daí é o processo básico, não se enquadrar em caso de inegibilidade conforme a lei complementar, ter filiação partidária, ou seja, também tem uma condição específica que diz o seguinte: o texto ele dispensa a realização de convenções partidárias para escolha dos candidatos, ou seja, não é necessário, não é obrigatório uma convenção partidária que o partido vá lá e fale. Pronto, é o que você está falando desde ontem, não é? Exatamente. O partido não vai indicar ninguém, a pessoa que tem que ser filiada a um partido, mas não quer dizer que o partido vá lá, faça essa convenção e indique algum nome. Exatamente, e aí ter a idade mínima, né, como a gente já tinha falado por aqui, o registro dessas chapas, a apresentação de documentos e a impugnação dessas candidaturas, que é o processo a ser regularizado nesse período de 48 horas pelo Ministério Público, conforme a Nathalie acabou de falar. E ainda, segundo o edital, Kennedson e ouvintes do programa 18 horas, existe ainda a possibilidade de um segundo turno, caso nenhuma dessas 5 chapas, né, alcancem aí uma maioria absoluta no número de votos, né, nessa hipótese disputam aí as 2 chapas mais votadas. Se houver um empate, uma nova eleição é realizada no dia seguinte. Vai ter uma nova sessão e para definir, a gente pode dizer assim, durante todo esse processo eleitoral, os setores administrativos da Assembleia Legislativa do Amazonas funcionam aí em regime de plantão, né? Porque realmente é uma loucura tudo meio que vai parar tudo para atender a essa eleição, mais ou menos. A gente sabe, por exemplo, a gente entra agora na segunda-feira para os servidores públicos, é ponto facultativo. O governador interino, né, Roberto Cidade, já decretou ponto
facultativo e esses funcionários estão ausentes. Mas, se, por exemplo, se isso tudo acontecer lá na semana da eleição, que está agendada para o dia 4 de maio, né? Inclusive fins de semana, feriados, tudo estará suspenso por prazo indeterminado até que a gente tenha aí uma definição desse pleito. E aí só depois da proclamação do resultado, a data de posse deve ser definida ainda pela mesa diretora da Assembleia Legislativa e ela tem que estar ainda de acordo com a chapa que foi eleita. Então, assim, são muitos processos que a gente deve continuar acompanhando aqui no programa 18 horas. Vocês lembram que a gente tinha até comentado, Nathalie Moraes, a respeito sobre o senador Eduardo Braga, sobre Omar Aziz, que Roberto Cidade afirmou que tinha uma conversa muito boa com os dois, e hoje surgiu uma entrevista da Rosiane, ela que é jornalista, conseguiu conversar com o senador Omar Aziz e perguntou o posicionamento do senador Eduardo Braga sobre como é que ficaria a questão do MDB, porque o MDB tem deputados estaduais, e aí Eduardo Braga, o MDB tem um deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e o que foi mencionado é que os deputados, as pessoas lá da Lean, elas podem votar tranquilamente porque o MDB ainda não tinha fechado nenhuma posição, ou seja, estava livre para que todo mundo pudesse tomarem as suas próprias decisões. Então esse foi o resultado que o Eduardo comentou, ou seja, não tem nenhuma posição declarada. Ele apenas citou o favoritismo de Roberto Cidade. No entanto, ele deixou claro que só dá para dizer quem vai ganhar com a apuração das zonas. Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. O delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, Fabiano Rosas, com quem tanto a imprensa já conversou, né, gente? Ele foi preso nessa última quinta-feira, suspeito de extorquir pelo menos R$30 mil de um empresário. Negócio inacreditável. Ficou todo mundo surpreso, todos a imprensa que acostumava pegar áudio, né? Declarações do delegado. Dias atrás, há 3 dias, ele fez uma grande operação onde prendeu uma quadrilha das sandálias, ou seja, ele sempre estava em muita repercussão, tanto na mídia, na internet. Era alguém de grande influência na Polícia Civil do Estado do Amazonas. Pois é, e além dele, do delegado, o investigador da polícia, que não teve o nome revelado, também foi preso. O repórter André Meirelles explica pra gente mais detalhes a respeito dessa prisão. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, o delegado Fabiano Rosas foi preso nesta quinta-feira suspeito de extorquir R$30 mil de um empresário. Ele não estava sozinho nessa ocorrência, o investigador da Polícia Civil também foi detido. Segundo as investigações, os dois teriam ido até uma embarcação na Balsa Amarela no Porto de Manaus. No local estavam um empresário e um policial militar que fazia a segurança do dinheiro. A suspeita é que os policiais tenham pressionado o empresário depois que descobriram a quantia. O dinheiro teria sido apreendido, mas sem qualquer registro oficial da ocorrência. Depois da abordagem, o empresário e o policial militar foram colocados em uma viatura descaracterizada. Os dois só foram liberados mais tarde em uma avenida na Zona Sul. Desconfiado da situação, a polícia militar acionou a ROCAM. Os militares localizaram um veículo. Dentro do carro estava apenas o delegado Fabiano Rosas, que foi levado para o 24º Distrito Integrado de Polícia. O delegado titular do 24º, Marcelo Martins, conta que a abordagem do delegado Fabiano no entorno da Manaus Moderna com as vítimas foi criminosa. 2 investigadores e um delegado fizeram uma abordagem aqui na região da Manaus Moderna e essa abordagem foi considerada criminosa. Ela foi considerada, foi uma abordagem realizada no contexto de extorsão. E a Polícia Civil, no caso, sob a minha coordenação, passou a empreender uma série de diligências com o apoio do DRCO para coletar provas e fazer a captura desses policiais para que fosse adotado aqui o procedimento cabível. Então nós também conseguimos trazer as vítimas para cá e aí elas relataram esses fatos, que elas foram vítimas dessa abordagem, que foi levado dinheiro e uma arma deles, não teve nenhuma documentação feita em delegacia, e aí a partir disso eu concluí que teve esse crime de extorsão e lavrei o auto de prisão em flagrante. O investigador que estava com ele também foi preso, os dois passaram a noite detidos e devem passar por audiência de custódia. Volto com vocês.
Você está ouvindo 18 horas. O IBGE divulgou hoje pesquisa sobre a população no Brasil. Os dados revelam que estamos envelhecendo e crescendo em ritmo cada vez menor. Essa tendência se repete em todas as regiões, praticamente em todos os estados do país. Envelhecimento da população e redução do número de nascimentos. O país, ele somou 212,7 milhões de habitantes em 2025. E aqui no Amazonas, Kennedson, chegamos a 4.156.000 habitantes, um salto de 17,7% desde o último censo de 2012. Esse aumento da população aqui no estado do Amazonas, a gente já pode perceber no dia a dia aqui em Manaus, né? Com o trânsito mais intenso e serviços mais demandados. E sobre esse assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Então, vamos lá. Esse crescimento acelerado já expõe limites na infraestrutura e nos serviços essenciais do estado, não é isso? Boa noite. Boa noite, Karime, Kennedson, boa noite a todos os nossos ouvintes. E olha só, é isso mesmo. A população está aumentando rápido, mas os serviços essenciais como saneamento, água encanada e coleta de lixo não estão crescendo na mesma velocidade. Os dados até revelam avanços importantes. Teve melhora no acesso à água encanada, que passou de 74% para 76%, e na coleta de lixo, que agora chega a 83% das casas. Porém, ao mesmo tempo, aparecem sinais de pressão. O número de moradias com esgoto inadequado aumentou e já atinge 31,7% dos domicílios. Em 2025, como você comentou, Karime, o Amazonas alcançou a marca de 4,1 milhões de habitantes, o que representa um aumento de 625 mil pessoas em pouco mais de uma década. E esse crescimento equivale a 17,7% em 13 anos, segundo o IBGE. A população vem crescendo de forma contínua, com uma taxa média anual de crescimento de 1,3% no estado e 1,4% em Manaus. E grande parte dessa expansão está concentrada aqui em Manaus, que passou de 1,9 milhão para 2,3 milhões de moradores, um aumento de 20%. Hoje, mais da metade dos amazonenses, 55,4%, vivem na capital. E dessa forma, esse cenário aumenta a pressão sobre a infraestrutura urbana, saúde, educação e saneamento, já que a cidade precisa atender cada vez mais gente em pouco tempo. A pesquisa também revela mudanças nos hábitos sociais e no envelhecimento da população, como explica pra gente o diretor de disseminação de informações do IBGE, Adjalma Nogueira. Vamos ouvi-lo. O Amazonas registrou um aumento expressivo de habitantes nos últimos 13 anos, com a capital Manaus reforçando sua posição como o principal polo demográfico do estado. O estado lidera o crescimento regional de pessoas que moram sozinhas, refletindo mudanças profundas nos hábitos sociais e no envelhecimento da população amazonense. Embora a maioria da população ainda resida em casas, nota-se uma tendência clara de verticalização nas cidades, com um aumento na presença de apartamentos. O perfil de ocupação mudou, indicando que uma parcela menor da população possui imóvel próprio quitado, enquanto cresce a dependência de aluguéis. 18 horas. E tem mais, a pesquisa também mostrou que a população do estado é bem jovem. O grupo de 5 a 13 anos é o mais numeroso, representando quase 16% dos moradores. Entre os meninos, essa faixa é ainda maior, enquanto entre as mulheres, o destaque está na faixa dos 30 a 39 anos, que reúne 15,2% delas. Ou seja, temos uma população jovem e uma força adulta feminina bem presente. Então, esse crescimento da população aqui no Amazonas mostra a força da nossa região, mas também traz desafios. Manaus concentra a maior parte dos moradores, o que aumenta a pressão sobre os serviços básicos. E para acompanhar esse ritmo, o estado precisa de investimentos e políticas públicas que garantam qualidade de vida junto com esse desenvolvimento. Karime? É um desafio, não é? Um desafio grande, tanto aqui para o estado do Amazonas quanto para o Brasil, porque o reflexo é bem parecido com o que o censo apontou no país. É um desafio grande, o desafio de você equipar e desenvolver as infraestruturas e os serviços para a população que vem aumentando, e mais ainda, a questão da população que está envelhecendo e a população nova que vai aí garantir uma aposentadoria para esses mais velhos não está nascendo na mesma proporção. São desafios que é importante a gente lembrar. Estamos em ano de eleição.
O que o seu candidato tem trazido de proposta para esses pontos de desenvolvimento no estado, aqui no Amazonas e no Brasil? É importante a gente avaliar, né, essas questões. É verdade, porque a população ela está crescendo, mas e a qualidade de vida? Isso. Quais são as propostas do seu candidato? Vamos analisar direitinho antes de votar. Muito obrigada, Vanessa Lima. Você está ouvindo 18 horas. O trânsito de Manaus segue fazendo vítimas quase todos os dias e essa é uma realidade muito cruel, gente. E os casos mais recentes, eles mostram que não se trata de fatalidade, mas sim de erros que poderiam ter sido evitados. Nesses 3 primeiros meses do ano foi registrado um aumento de 34% de mortes no trânsito em comparação com o mesmo período do ano passado. De ontem para hoje, pelo menos 2 pessoas morreram no trânsito. E Karine, eu acredito como condutor que um dos maiores fatores para resultar em morte no trânsito é o excesso de velocidade. Imprudência. As pessoas estão, meu Deus do céu, as pessoas estão num excesso de velocidade que você não consegue justificar. Hoje eu passei, uma pessoa passou por mim, uma rua, sabe, com baixo movimento no Vira-Alves, um excesso de velocidade sabe, que você não consegue justificar, assim. Sem Meu motivo. Deus, qual é o motivo disso, cara? Mas ontem, excesso de velocidade. Essa semana a gente noticiou a morte do menino, do estudante de 7 anos, que estava ali. Essa rua eu conheço bem, a rua onde esse garotinho acabou falecendo. É uma escola, dá pra ver nitidamente, não tem nenhum tipo de dificuldade de visibilidade, não dá pra alegar dificuldade de visibilidade, dá pra ver todo o tempo no momento das entradas e saídas de alunos que existe uma escolinha ali, é um acúmulo de crianças nesse momento, tem até uma faixa de pedestre pra poder reduzir a velocidade, mas é uma imprudência sem limites, cara. E exatamente o excesso de velocidade que você falou foi a causa desse acidente, dessa tragédia, né, que matou esse menino, estudante de 7 anos. E a imprudência, todos os especialistas, todo ano a gente fala a respeito desse assunto, a gente faz muita matéria a respeito disso, né, Kenneth? E a gente escuta dos especialistas, é isso, a grande causa, a maior causa desses acidentes fatais é a imprudência do motorista e principalmente a velocidade alta. Exatamente, eu circulo pela Avenida Governador José Lindoso, Karime Leão, e a gente percebe um grande fluxo que tem aumentado muito. Porque o trânsito na Torquato Tapajós fica bastante congestionado, então na Avenida Governador José Lindoso se torna ali uma fuga dos caminhoneiros. Certo. E o número de caminhões tem aumentado muito na Avenida Governador José Lindoso. E principalmente de imprudências também. Pronto. Ontem também verifiquei uma situação como essas, já quase chegando próximo à Cidade Nova. Um caminhoneiro em alta velocidade, sem carga, mas naqueles cavalos mecânicos, em alta velocidade e andando como se fosse um motociclista, sabe? Costurando o trânsito. Cara, a gente fica se perguntando, meu Deus, pra que isso? Pra que isso, meu? Que é uma condução, é um condutor motorista que oferece perigo para todos. Para motoristas, motociclistas, para pedestres. Ou seja, é um desafio, um outro desafio que a gente acabou de falar com o aumento da população no estado, aumento da população aqui em Manaus. É um desafio para os novos gestores trabalhar essa situação. E é claro, a gente sabe que a raiz é o motorista, é aquele ser humaninho que está ali sentado ao volante. Na madrugada, como você falou, 2 acidentes fatais foram registrados de ontem para hoje, né, Kenneth? Na madrugada dessa quinta-feira, um capitão do Exército morreu num acidente de carro na rotatória da Bola do Coroado. Hoje de manhã, um motociclista morreu depois de avançar o sinal, bater no caminhão na Avenida Silves. O repórter André Meirelles fala mais pra gente a respeito desses números, desse levantamento. Boa noite, André. Então, o que esses números só confirmam, né? A gravidade desse problema. O que está acontecendo com o trânsito de Manaus? Responde essa pra gente. Boa noite, André. Muito boa noite, olha isso, o trânsito aqui em Manaus segue matando e não é por acaso. Para especialistas, os acidentes mais recentes mostram um padrão que se repete todos os dias nas ruas da capital: erro humano, imprudência e imperícia. Só nessa sexta-feira, novos casos graves e fatais foram registrados. Pela madrugada, um capitão do Exército morreu depois de ter perdido o controle do carro e capotar na rotatória do Coroado, na Zona Leste. O veículo ficou completamente destruído e a vítima foi arremessada para fora. Já pela manhã, um motociclista de 26 anos morreu depois de ter avançado o sinal e batido de frente com um caminhão na Avenida Silves. Ele não tinha habilitação.
E ainda hoje, mais um capotamento na região do Coroado que terminou em morte, reforçando assim um cenário de tragédias repetidas. Os casos apontam sempre para os mesmos erros: perda de controle do veículo, avanço de sinal, pessoas dirigindo sem carteira, excesso de velocidades e, em muitos casos, direção depois de festas ou consumo de álcool. Ou seja, não são fatalidades, são escolhas e escolhas que poderiam ser evitadas, como explica o instrutor e o especialista em trânsito na área de mobilidade urbana, Mário Ricardo Carvalho. Não se trata apenas de seguir as leis de trânsito, mas de adotar uma mentalidade mais responsável e solidária. Precisamos entender que o trânsito não é apenas o espaço de deslocamento, mas um ambiente compartilhado, onde todos têm a responsabilidade de respeitar o outro. Para isso, é fundamental que cada motorista tenha consciência de que, ao reduzir a velocidade, ao respeitar as sinalizações e ao não dirigir sob influência de substâncias, está contribuindo para uma cidade mais segura. E olha só, esse cenário já vinha dando sinais de alerta. Só no primeiro trimestre desse ano foram 67 mortes no trânsito em Manaus, um aumento de 34%, mais de 7.500 pessoas feridas, um dado que preocupa ainda mais. 75% dos leitos hospitalares estão ocupados por vítimas de acidentes. Para Mário Carvalho, é preciso ser feito um plano de mobilidade urbana para entender a necessidade de combater a violência no trânsito de Manaus. Criar um fórum nesse período, onde nesse fórum seriam debatidas todas as problemáticas do trânsito da nossa cidade, escutando cada categoria, ou seja, cada um pudesse dar a sua opinião, dizendo quais são as suas dores e seus problemas diários no trânsito da nossa cidade. Após esse fórum, seria criado um plano diretor de mobilidade urbana e trânsito para a nossa cidade. Assim, poderíamos ter de forma clara e objetiva e detalhada para todos uma forma de criar um trânsito mais humano, seguro e funcional para todos na nossa cidade. O vice-presidente de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Leda Júnior, disse que o IMU vem adotando uma série de ações e orientações nas ruas de Manaus para que o respeito se torne mútuo. Nós estamos fazendo as fiscalizações como a Operação Cavalo de Aço, Operação Trânsito Seguro, Operação com carga pesada, com abordagens diretas, visando a distribuição de materiais informativos e o diálogo com os condutores. Não estamos só fiscalizando, estamos orientando para se prevenir e salvar vidas. Para denúncias de condutas perigosas em vias municipais, Disque Trânsito 0800 092 1188. O atendimento é 24 horas e gratuito. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Política. Agora em Manaus, 6 horas e 36 minutos. Vamos de política aqui no 18 horas com Kenneth Sampaio e Nathalie Moraes. Eles entendem tudo, entregam tudo aqui pra gente. Nathalie, vamos lá. O prefeito Renato Júnior usou a tribuna da Câmara Municipal para selar publicamente a paz e uma parceria estratégica, podemos colocar desse jeito, com o Coronel Menezes. Então, depois de tantas divergências, o que muda na prática essa aproximação nesse ano tão decisivo que é ano eleitoral? Mais uma vez, boa noite, Karine, Kenneth e a todos os ouvintes que seguem nos acompanhando aqui no programa 18 horas. Karine, a gente pode dizer assim, que no passado, num passado nem tão passado assim, o Coronel Menezes, que já foi do Partido Liberal, fazia duras críticas ao modelo de gestão do então prefeito Davi Almeida, e que tem Renato Júnior como vice. E aí agora, eles realmente tiveram uma virada de chave e a gente pode dizer até mesmo que eles tiveram a paz selada publicamente. Na última semana a gente falou aqui que o Renato Júnior, que o Davi Almeida, junto com o Coronel Menezes, estavam cumprindo uma agenda no interior e não fizeram questão de esconder de ninguém realmente que eles são aliados nesta eleição. E aí agora, durante um discurso na Câmara Municipal de Manaus, o prefeito Renato Júnior, citou que no passado já tiveram algumas divergências e pelo foco de um projeto futuro,
o coronel, né, Alfredo Menezes, realmente ele passa a caminhar junto com ele, né? Ou seja, ele realmente está integrado ao Avante, para a gente reforçar, né, que no meio de todo esse processo jurídico, né, de todo esse processo eleitoral, no último dia, né, ali de confirmações, de candidaturas e tudo, o ex-governador Wilson Lima chegou a anunciar o Menezes como deputado estadual do União Progressistas. Sim. E disse que o Menezes não estava ali porque estava participando de um evento de família. E horas depois ele apareceu ali em uma fotografia, né, do lado do Davi Almeida, dizendo que agora ele era Avante. E agora, mais do que nunca, declarações de paz estão sendo proferidas, como foi a declaração aí do Renato Júnior, prefeito de Manaus. Eu separei um trechinho para que os nossos ouvintes possam conferir. Vamos ouvir. Já estivemos em lados opostos. Mas, Coronel Menezes, quando a gente coloca as necessidades e a vontade da população acima das nossas, você voltou acima das suas e eu também acima das minhas, quando eu lhe fiz o convite para você adentrar ao partido que eu faço parte, sou presidente municipal, que é o Avante. Eu lhe convidei para nós colocarmos os nossos egos e vaidades para fora dos assuntos, porque nós temos uma classe, uma categoria maior para lutar. Eu acredito que com o seu jeito, da forma que você age, se colocando muitas das vezes, tendo a coragem de levar peia na rede social e tal, mas você se posiciona. Isso me fez ir fazer o convite para ingressar no partido que eu sou presidente municipal. Eu quero dizer para você que eu quero entrar junto com você nas feiras da cidade de Manaus. Eu quero estar junto tomando café, almoçando e jantando dentro das feiras, realidade essa que eu conheço, vivendo, sendo secretário e como prefeito de Manaus. 18 horas. Karime, Kennedson e ouvintes, paz mais do que selada, né? A gente ouviu aí. Sim, pediu o praticamente do prefeito de Manaus, né? E realmente ele afirmou ali que tem uma intenção de formar uma chapa do Avante, né? Que possa levar Manaus para frente e trazer bem-estar para os manauaras. E ele acredita que o Menezes é um bom nome, um bom candidato. Então, é isso. Vambora, né? Kennedy, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, anunciou uma portaria que define os setores beneficiados pelos 15 bilhões de reais do Plano Brasil Soberano. Esse dinheiro vai atender empresas impactadas por cenários internacionais e também áreas estratégicas como saúde e tecnologia. Explica pra gente como é que vai acontecer isso. Então, Karime, esse valor de 15 bilhões de reais, ele é em crédito, ele não é um repasse direto assim, ele é na realidade um financiamento que será operado pelo BNDES e por bancos parceiros. O objetivo é poder reduzir os impactos das tarifas dos Estados Unidos e também da instabilidade no Oriente Médio. A gente fala em relação ali ao preço do petróleo, preço do combustível de modo geral, que tem prejudicado as exportações. E na prática, 3 grupos terão prioridade nesse momento para terem acesso a esse crédito. O primeiro é formado por empresas exportadoras prejudicadas por essas tarifas, como os setores de aço, alumínio, cobre e também autopeças. O segundo setor que será beneficiado será o da indústrias estratégicas para o país, como farmacêutica, tecnologia, química e também eletrônica. E o terceiro ponto é aquelas empresas que exportam para o Oriente Médio, afetadas por essa instabilidade na região. Esse crédito, ele poderá ser usado para poder manter as empresas funcionando, ou seja, é aquele capital de giro para essa empresa, para ampliar a produção e também investir em capacidade industrial, comprar máquinas e equipamentos e também inovar, fazer parte daquele processo de inovação tecnológica e modernização dos processos. E aí a taxa de juros varia de 0,94% até 1,28% ao mês nessas operações diretas. E aí o processo de pagamento pode resultar ali de 4, né, a carência de 4 anos até 20 anos para poder fazer esse pagamento. Ou seja, é uma medida que o governo federal tem utilizado para poder combater esse momento de crise, principalmente em relação
a essa crise envolvendo a guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio e que tem prejudicado a economia de modo geral, né? Sem dúvida. Nathalie, a deputada estadual Débora Menezes publicou um vídeo afirmando que o Amazonas acordou e que a população não vai mais ficar refém da esquerda. De novo, ela usou as redes sociais para falar e tudo mais. Ela também citou o presidente Lula quando ela falou de mudança. Enfim, como é que repercutiu essa fala? Então, Karime, Kennedy e ouvintes, né? A chapa Puro Sangue, né? A chapa do PL tá fazendo já o trabalho, né? De pré-campanha nos municípios do interior do Amazonas. Essa chapa que tem encabeçada aí pela empresária Maria do Carmo Cefaí, que é pré-candidata ao governo do Amazonas. E muita gente falava que ela era um nome que era conhecido na nossa capital, mas que no interior do Amazonas as pessoas sequer a conheciam. Então ela realmente tem intensificado esse trabalho ao lado de outros nomes, né? Inclusive, né, entre eles, Sargento Salazar, que é uma figura, né, realmente emblemática, principalmente nas redes sociais dentro do partido. E aí eles fizeram uma carreata no município de Guajará e assim mesmo, debaixo de muita chuva, tinha uma multidão acompanhando ali, né, aquele movimento no interior do Amazonas. E aí a fala da deputada estadual Débora Menezes, ela estava se referindo que Manaus, que o Amazonas não é mais nós não seríamos mais um estado de esquerda, né? Isso porque por muitos anos a gente teve uma liderança, o Partido dos Trabalhadores teve uma liderança muito grande, né? Não somente na capital, como nos municípios do interior do Amazonas. E a gente até falou aqui durante essa semana, aqui no programa 18 horas, eu acho que pelo menos 3 pesquisas consecutivas, não é isso, Kennedy? Mostraram aí pra gente. A Futura Pest, a Futura Apex, a revista, a Quest também, pesquisa Quest. A Quest realizou 2 pesquisas seguidas, então são números que acabam impressionando, né? Mostrando que o presidente Lula vem perdendo aí o seu prestígio, principalmente em regiões onde o Partido dos Trabalhadores sempre dominou. A gente fala aí das regiões Norte e Nordeste. E alguns setores também, né, Nath? Desculpa te cortar, mas setores como mulher, por exemplo, as mulheres têm votado menos no presidente Lula. O índice de evangélicos também aumentou muito, o índice de quem não votariam no presidente Lula. Então são alguns setores que Lula não consegue ter essa comunicação. Só pra eu finalizar minha fala, pra não interferir a tua, imagina, Nathalie, você tá somando. Em dezembro de 2025, Lula tinha 46% das intenções de voto. Agora, em abril, ele caiu para 40 pontos percentuais. Então você percebe um declínio muito grande, né? Então isso aqui acontece, né? Até o próprio Partido dos Trabalhadores tem se preocupado com isso, porque hoje Flávio Bolsonaro fala muito mais com o público mais jovem e ele que saiu de 36 agora está em 52% das intenções de voto, segundo a pesquisa Quest, né? Então é uma disputa que vai ser complicada. E assim, em meio a esse aumento no número de votos para a direita em todas as regiões, né? E a intensificação do trabalho dessa direita nos interiores aqui do Amazonas, a gente vê que realmente eles precisam acelerar todo esse processo. Inclusive, eu separei aí um trechinho do vídeo para que os nossos ouvintes possam conferir como é que foi o movimento por lá. Karime, Kennedy e ouvintes, a gente ouviu aí a fala da deputada Débora Menezes. Só para encerrar, quando o Bolsonaro concorreu, ele só ganhou aqui no Amazonas, em Manaus e em outros 3 municípios, Apuí, Boca do Acre e Guajará. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Bloco de Política com Kennedy Paes e Nathalie Moraes. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas participa do Simulado Nacional das Urnas Eletrônicas. É nosso assunto em instantes. 18 horas. Trânsito. Vamos voltar a conversar ao vivo com o repórter André Meirelles. André, então, sexta-feira de chuva, trânsito tumultuado. Conta pra gente as ocorrências da chuva dessa sexta-feira. Boa noite. Olha, pelo menos 2 ocorrências foram registradas em diversos pontos da capital. A Avenida Lacan Xavier, o cenário era de dificuldade,
A gente perdeu o contato com o repórter André Meirelles. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a gente, que a gente sabe que o temporal inundou ruas em diferentes zonas aqui da capital amazonense, causou lentidão no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Civil, 12 ocorrências foram registradas aqui na cidade de Manaus, tá? E um registro obtido também mostra a Avenida Natan Xavier completamente alagada, com o trânsito impactado no sentido centro-bairro, tá? Os motoristas enfrentaram muita dificuldade para trafegar nessa via por causa do acúmulo de água. O alagamento também risco de tombamento, Karime Leão, lá na área da zona norte de Manaus. Houve pelo menos 3 desabamentos, 2 alagamentos e uma obstrução de bueiro na zona leste de Manaus. Um alagamento, também um desabamento lá na zona oeste da capital e um alagamento e uma erosão aqui na área da zona sul de Manaus. Só pra gente ter uma ideia, na zona norte de Manaus, no bairro Cidade de Deus, foi registrado mais de 60 milímetros de chuva em pelo menos 1 hora, e daí a gente tem esse resultado, né, Karine? 61 milímetros de chuva, e a Vanessa Lima tá aqui do lado e ela sabe que o normal é quanto, Vanessa? Normal é de 10 a 15 milímetros. Aí você chegou no 20, já é uma chuva considerada moderada, já é um volume moderado de chuva. E aí passou desse limite, já são altos volumes, alagamentos, deslizamentos de terra. E foi o que aconteceu hoje, 61 milímetros de chuva. Mas por isso que a cidade de Manaus continua em estado de emergência, que foi decretado pelo prefeito Renato Júnior por causa das chuvas intensas. Agora em Manaus, 6 horas e 49 minutos. 18 horas. Previsão do tempo. Vamos saber agora como é que tá a previsão do tempo com Vanessa Lima. Boa noite, Vanessa. Muito boa noite a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. Sexta-feira nublada e bastante chuvosa, né, gente? E a previsão para a noite de hoje traz um cenário de tempo ainda instável, com chuva persistente ao longo da noite e até possibilidade de neblina leve em áreas próximas da mata e de margem dos rios. E agora a previsão do tempo para o fim de semana, 18 e 19 de abril, sábado e domingo. Segundo o Clima Tempo, o sábado começa com nuvens carregadas que já trazem pancadas de chuva com trovoadas ao longo da manhã. À tarde, a previsão indica chuvas mais frequentes e moderadas, com possibilidade de trovoadas que devem se estender até a noite. Resumo do termômetro. A temperatura nesse sábado varia entre mínima de 24 e máxima de 28 graus. E a umidade relativa do ar fica em torno de 81 a 100%. E agora o domingo. O domingo também começa com manhã nublada e chuvas leves. À tarde, as pancadas de chuva ficam mais fortes e à noite o tempo continua instável, com possibilidade de chuvas moderadas com trovoadas. Resumo do termômetro. A temperatura nesse domingo varia entre mínima de 25 e máxima de 30 graus. Mix. Ao longo dessa semana, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, ele participou do simulado nacional de hardware das urnas eletrônicas, uma operação coordenada pelo Tribunal Superior Eleitoral e realizada de forma simultânea em todo o país. E o objetivo, Kennethson, é testar com rigor técnico os equipamentos que vão ser usados nas eleições desse ano, reforçando, é claro, a segurança, a transparência e a confiabilidade de todo o processo eleitoral. Nathalie Moraes explica pra gente agora como é que foi esse simulado durante essa semana. Boa noite, Nathalie. Boa noite a vocês aí no estúdio e aos nossos ouvintes. Ao longo dessa semana, o trabalho foi realizado de forma contínua e seguindo um rigoroso padrão técnico, com testes práticos que simulam situações reais de votação. A cada dia, diferentes modelos de urnas eletrônicas foram submetidos às verificações, para garantir que todos os sistemas funcionem com precisão e sem falhas, desde o registro do voto até o armazenamento das informações. Aqui no Amazonas, o procedimento foi acompanhado pelos técnicos do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, que seguiram as diretrizes definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, como parte de um calendário nacional de testes. Na prática, esse simulado comprova que as urnas estão preparadas para operar com segurança, garantindo que o voto do eleitor seja registrado e mantido de forma confiável. Segundo o chefe de seção de voto informatizado do TRE, Vanderlei Oliveira, esse tipo de teste é fundamental para antecipar possíveis falhas e assegurar todo o processo eleitoral sem interferências. É comum a Justiça Eleitoral
fundamental entre uma eleição e outra é fazer os aperfeiçoamento dos sistemas que integram a urna eletrônica. Então, esses sistemas, eles são testados entre uma eleição e outra, são atualizações e a gente passa por um processo de simulação, justamente para verificar a garantia, a integridade do voto e eventuais falhas técnicas nas urnas eletrônicas. Essa simulação, elas não acontecem com candidatos reais, mas simulam o mais próximo possível da eleição que será realizada agora em outubro. Mesmo com manutenções preventivas, esse simulado funciona como uma etapa extra para identificar, corrigir possíveis falhas. O cronograma é definido pelo Tribunal Superior Eleitoral. O último teste aqui no Amazonas está marcado para o mês de julho. A partir daí, as urnas devem ser enviadas aos municípios do interior do estado. Eu volto aos estúdios com vocês. Economia. Vamos saber agora como é que tá os indicadores econômicos de hoje. O dólar segue fechando abaixo dos R$5, registrou queda de 0,21% e fechou aos R$ 4,98. O euro fechou em queda de 0,32% aos R$ 5,86. E o Bitcoin, ele fechou positivo, com alta de 2,49% aos R$ 386.134. Já o Bovespa fechou em queda de 0,57% aos 195.688 pontos. E vamos seguir falando sobre economia, Kenneth? Escuta essa, o Brasil acabou de começar o 4º mês do ano e já chegou a mais de 74 milhões de pessoas inadimplentes. O dado é preocupante porque o número de brasileiros que não conseguem pagar as suas dívidas, disparou nos últimos 10 anos e hoje chegamos nesse resultado. Mais da metade dos adultos está com CPF negativado. E o Norte apresentou a alta mais expressiva no número de inadimplentes na comparação anual, com crescimento de 9,73%. Daí esse dado faz parte do indicador de inadimplência da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. André Meirelles dá mais detalhes a respeito desses indicadores pra gente. Muito boa noite, é isso mesmo. O aumento na região norte foi o maior do país. O crescimento de quase 10% em um ano. Para a economista Michele Aracati, a causa da inadimplência está ligada à falta de educação financeira. O endividamento do consumidor ele geralmente é resultado da falta de educação financeira. No momento em que o consumidor ele perde completamente a noção do que ele tem aí em termos de gastos. Olha só, e os dados mostram que o impacto vai além do bolso do consumidor. Quando milhões de pessoas param de consumir, a economia sente, então o comércio ele desacelera e o crédito fica mais caro para todo mundo. Nós fomos às ruas de Manaus e para saber aí quem já passou por essa inadimplência. Quem passou foi a administradora Jéssica Barbosa. Vamos conferir. Teve um momento sim, mas eu consegui resolver, mas o banco, vamos dizer, a gente acaba em momentos de crise correndo muito para situações de empréstimo, né? Então a gente acaba se vendo numa bola de neve. Para resolver é muito complicado. E tem gente que acaba empurrando com a barriga em algum momento, aqueles juros caem e a gente consegue resolver. Bom, o economista Adriano de Souza, ele disse que para se livrar aí da inadimplência é preciso se organizar financeiramente. Depois que você registrou, você organiza quais são as fixas que tem todos os meses, quais que não tem todos os meses. Então esse, sem dúvida, é isso, né? Você tem uma noção, pronto. Eu já registrei, eu já organizei, eu já tenho uma noção. Agora você tem que... outro passo é criar uma meta, né? Criar metas para que você tenha o objetivo de sair daquela situação o mais rápido possível. Olha só, e tem um detalhe importante nesses dados. Quase 30% das dívidas são de até R$500. Ou seja, muita gente acaba ficando inadimplente, acaba se endividando por valores baixos, mas que acaba virando também uma bola de neve com juros e atrasos. Então o resultado é um ciclo difícil de quebrar, com mais gente que está inadimplente acaba se endividando e aí fica com menos consumo. E é uma economia que segue aí patinando, como explica o economista Márcio Paixão.
O recorde de inadimplência, especialmente em serviços essenciais, demonstra um aprofundamento de crise e é diretamente um retrato do empobrecimento e da perda de poder de compra da população, e não apenas da falta de conhecimento financeiro. Então, por isso, a economista Michele Aracati orienta que o ideal é sempre buscar renegociar as dívidas, a situação ali, para controlar aí a sua situação financeira. O ideal é que essas pessoas ou essas famílias procurem as empresas ou os bancos para que possam renegociar essas dívidas. É interessante observar também que, costumeiramente, nós temos visto feirões de endividamento que ajudam principalmente por quê? Porque eles tiram praticamente 100% dos juros e das multas e facilita bastante o pagamento dessas dívidas. Volto com vocês. 18 horas. Cultura e entretenimento. E começa nesse domingo, dia 19, o Festival de Ópera do Estado do Amazonas. As apresentações seguem até o dia 31 de maio. Para falar mais a respeito do assunto, vamos conversar com a diretora executiva do festival, Flávia Furtado. Boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas, tudo bem? Boa noite, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Nossa, a gente que agradece. Vamos lá. Bom, estamos falando do maior festival de ópera, gente, da América Latina. E o que o público pode esperar para esse ano? Olha, como sempre, uma programação de excelência. A gente já começa estourando a boca do balão, porque a Turandot, que estreia no dia 19, ia ser uma resta só. Mas foi uma avalanche de pedidos nas mídias sociais. E aí acabamos de postar, e a gente abriu uma segunda resta na segunda-feira. Então vai ter a segunda resta de Turandot a pedidos do público. Já estamos muito felizes, que nem começamos o festival, a gente já está tendo que botar resta extra. Já tem sucesso de Exatamente. público. Agora, Flávia, o festival ele concentra a programação em pelo menos 3 dos principais espaços culturais da nossa cidade. A gente está falando do Teatro Amazonas, lá no IBEU, lá aqui em Manaus, lá no Centro Cultural Palácio da Justiça. Então são pontos que já são característicos e apropriados para que a cultura seja passada para o nosso povo e também para quem está de fora, né? Exatamente, são todos pontos no centro. A nossa ideia é que a gente possa expandir o centro, expandir os palcos do Festival Amazonas de Ópera, e para isso a gente tem essas parcerias super importantes. Esse ano inaugurando uma parceria com o Teatro do IBEU. Então essa é a proposta de descentralizar, digamos assim. Sim, a gente já tem um trabalho grande com as escolas públicas. Nós não só trazemos as escolas públicas para dentro do teatro, mas a gente também vai fazer palestras em escolas públicas do Amazonas e de Manaus. Então a ideia é formar público também. Sim, então a gente tem um trabalho grande com isso. Já já são quase 3 décadas de projeto e nós temos muito orgulho, somos reconhecidos pelo jornal El País da Espanha como um dos públicos mais jovens do mundo. Então, isso graças a esse trabalho de longa data do festival e que a gente segue a fazer e precisamos aumentar, inclusive. É a 27ª edição. Exatamente. Então, vamos lá. O festival também oferece apresentações gratuitas. Como é que funciona? Tudo o que acontece fora do teatro, todos os recitais no Centro Cultural Palácio da Justiça e toda a programação no IBEU é de graça. Os ingressos estão no Simpla, é só baixar e pegar. Dentro do teatro tem também uma apresentação grátis, que é o Mãos à Ópera, que é um espetáculo criado para o público infantil, para as famílias e para neurodivergentes. Cara, muito legal. É muito sensacional. E quando tem pessoas de fora, porque a gente está falando de gratuitos para os amazonenses, né? Mas quem é de fora também pode assistir gratuitamente? Não, o que é gratuito para todo público mundo. Em geral, para todo mundo. Muito legal. Quem chegar é só sentar e assistir. Entra no Simpla para garantir o ingresso, baixa e já está garantido. E para a gente conseguir conferir aí a programação? Sigam o Instagram do Festival Amazonas de Ópera, que é @Festival Amazonas de Ópera no Instagram, e ali a gente tem posts todos os dias com a programação, com o que está acontecendo, com solistas. Ali você consegue acompanhar o dia a dia do Festival Amazonas de Ópera. Quais mais os destaques, só para finalizar? Olha, nós temos 3 grandes óperas esse ano. O Turandot, que abre, Carlos Gomes, o Salvator Rosa dos Carlos Gomes, que é o nosso maior compositor de ópera brasileiro,
E no IBEU a gente tem um espetáculo Fora da Caixa, que é uma imersão em ópera, que as pessoas, pela primeira vez, eu tô podendo dizer, tragam celulares, podem gravar e podem compartilhar ao vivo no Instagram, no TikTok, no Facebook. Só não pode falar. Legal, eu já acompanhei o Festival Amazonas de Ópera, é um magnífico, é incrível demais. Parabéns, viu? Sem dúvida alguma. Muitíssimo obrigada pela sua participação Venham hoje aqui. todos ao FAO. Vamos lá, Fechou. começa dia 19 agora, domingo, e segue até o dia 31 de maio a programação no @Festival de Ópera do Amazonas. Festival Amazonas de Ópera. Festival Amazonas de Ópera. Muito obrigada pela sua participação. Boa noite. Boa noite, obrigada. Conversamos com a diretora executiva do Festival de Ópera, Flávia Furtado. 18 horas. E sextou, né, galera? Todo sextou tem aquela agenda cultural preparada pela Vanessa Lima. A gente vai acompanhar agora os principais eventos do final de semana. Vamos lá. Chegou a hora da nossa agenda cultural para vocês não perderem os melhores eventos desse fim de semana. E nessa sexta, quem abre o fim de semana é o cantor Tico Santa Cruz junto da banda Jazz, em uma apresentação especial no Porão do Alemão. As portas se abrem às 9 da noite e os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. E o sábado já chega em ritmo de rock. Às 5 da tarde começa o esquenta do Manaus Rock Festival 2026. O evento reúne bandas locais no pódio da Arena da Amazônia. E o melhor, a entrada é gratuita. Já às 6 da tarde, o Palácio da Justiça recebe o lançamento do documentário A Sotran, Vozes que Transformam. O documentário destaca iniciativas voltadas à saúde, dignidade e direitos da população trans no Amazonas. E o evento é gratuito. O sábado continua às 9 da noite e o humor invade o palco do Teatro IBEU com o show Hétero Afeminado, do manauara Leandro Leite. Os ingressos estão disponíveis no site Shopping Ingressos. Também às 9 da noite de sábado, o cantor Felipe Farra é a grande atração do Baile do Havaí Fantasy na Arena Paris, na Ponta Negra. Uma festa temática cheia de cores e fantasia, com ingressos à venda no site baladaep.com. E no mesmo horário, às 9 da noite, acontece o Ensaio dos Bumbais 2026, com o Curral do Boi Garantido lançando o álbum Portal do Encantamento no Sambódromo. A entrada é gratuita, então é só chegar. E para quem gosta de nostalgia, às 10 da noite desse sábado tem a festa I Love 90, na batida do Eurodance. A festa é comandada pelo DJ Raidi Rebelo, com participação dos DJs Ari Guedes e Márcio Lima no pavilhão do Estúdio 5. Os ingressos estão à venda no site ingressofly.com. Volto com vocês. 18 horas. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Tribunal Superior Eleitoral apresentou um diagnóstico inédito sobre a representatividade racial no sistema eleitoral. Dados de uma década apontam os impactos de ações afirmativas na divisão de verbas e no sucesso de candidaturas no Brasil. Permanece uma predominância persistente de pessoas de cor branca. Um dos pontos sensíveis do levantamento é a matriz de transição racial. O TSE identificou um fluxo significativo de políticos que alteraram sua autodeclaração para as categorias preta e parda. A mudança coincide com o momento em que a identidade racial passou a garantir fatias maiores do fundo eleitoral. Os estudos revelam como a concentração de recursos e de cadeiras legislativas ainda resiste à diversidade. O sistema político ainda possui mecanismos invisíveis de filtragem. Por isso, é preciso garantir que o recurso público seja aplicado em condições de competitividade real perante as estruturas partidárias tradicionais. E acrescentamos, é preciso garantir que todos os candidatos tenham condições iguais de concorrer. Hoje, os que estão no poder e detêm mandatos têm muito mais recursos públicos à disposição para as campanhas eleitorais. Resolver essa equação garantiria mais representatividade e melhoraria a qualidade da democracia brasileira. 18 horas. 18 horas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, bom fim de semana. Boa noite, Kenneth Paz. Boa noite, Karime Leão. Boa noite a todos que nos acompanharam ao longo de toda essa semana. Seguiram a gente na @18 horas News. Tamo junto, ótimo final de semana. Você ouviu 18 horas.